Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia comigo, lá no tema dessa festividade. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no seu capítulo 1. Eu quero ser fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração essa noite. Os irmãos já perguntaram se eu vim com bolso, para colocar a mão no bolso, para disfarçar o nervoso. Quem está mais perto vai ver que eu tremo um pouco. Mas eu creio que tem algo especial da parte de Deus para nós essa noite. João, no seu capítulo 1, apenas o versículo 12, que diz assim, a minha versão, irmãos, diz assim: mas a todos quanto o receberam, e aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Eu meditei muito nessa palavra desde quando a pastora passou para mim, que seria o tema das irmãs. E essa palavra, poder, mexeu comigo. O poder de ser filha de Deus. O poder. E eu, estudando, perguntei para o Senhor assim: Senhor, qual que é o poder de um filho? Qual é o poder que um filho tem? Quem aqui é pai ou é mãe? Levanta a mão. Glória a Deus. Quando você vai conversar com o seu filho, com a sua filha pequena, você chega nele e fala assim: filho, o pai, a mãe está preocupado porque acabei de te dar o último copo de leite. Não tem mais. A gente precisa dar um jeito nisso aqui. Você leva esse tipo de conversa para o seu filho? Você fala para o seu filho assim, ó, amanhã tem que pagar o aluguel. Eu preciso da sua ajuda. A gente precisa dar um jeito nisso. Você leva isso para o seu filho? Porque ele é o quê? Porque ele é filho. Isso é responsabilidade de quem? É dos pais. Você não leva problema para o seu filho resolver. E quando seu filho está dormindo à noite, quem é pai e tem filho pequeno, já deve ter passado por essa situação. Do filho acordar de madrugada, tendo pesadelos, e correr para a sua cama. E correr procurando refúgio. E aí o seu filho corre para você de madrugada e fala: pai, mãe, eu não estou conseguindo dormir. E ele fala o quê para você? Ele fala: eu não estou conseguindo dormir porque eu estou pensando naquele leite que tem que comprar amanhã. Eu não estou conseguindo dormir porque eu estou pensando no aluguel que a gente tem que pagar amanhã. Geralmente, irmãos, quando ele não sonhou com um dinossauro, zumbi ou homem sem cabeça, o que a criança traz para a gente é: sonhei que você tinha morrido. Porque o medo da criança é perder o pai. Porque o medo das crianças é perder os pais. Porque ela sabe que enquanto ela tiver o pai, ela está segura. Ela sabe que enquanto ela tiver os pais ali, ela está segura. Ela não tem que se preocupar com o leite, ela não tem que se preocupar com o aluguel. Isso não é preocupação dela. Ela tem o quê? Ela tem um pai, ela tem uma mãe, ela tem um provedor ali. Ela não está preocupada. E a gente vai chegar lá. Porque nós temos um pai. Nós temos um provedor. Você, mãe, quando você está lavando louça, e aí o seu filho, que não tem nem tamanho, chega em você e fala: mãe, deixa eu te ajudar. Você precisa da ajuda daquela criança? Você não precisa. Às vezes você refaz a louça que ela lavou. Você refaz o trabalho que ela fez. Mas você deixa. Porque ela precisa daquilo, não é você. E aí você deixa.
Você deixa ela lavar a louça, você deixa ela lavar o carro, você deixa ela arrumar o que ela quer arrumar. E ou você deixa lá do jeito que ela fez, ou depois, sem ela ver, você vai lá e refaz o trabalho que ela fez. Porque ela é filha. Porque ela é filho. E o trabalho é seu, não é dela. Sim, existe um poder em ser filho. Existe um poder em ser filho de Deus. Existe poder em ser filha de Deus. Porque nós temos um pai. Nós temos um pai provedor. Nós temos um pai zeloso. Nós temos um pai cuidadoso. A palavra diz lá em Mateus que o Senhor cuida da gente. Que a gente não precisa se preocupar com o que comer ou o que vestir. Porque o nosso Pai que está no céu está cuidando de nós. A palavra diz que se nós que somos pais maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu não saberá dar coisas boas a nós. Hebreus 12 também fala que o Senhor nos exorta, que o Senhor nos disciplina. Nós temos um Pai que nos disciplina. Mas Hebreus 12 fala que Ele nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. O Senhor nos prepara para Ele mesmo. Porque se a gente continuar lendo o capítulo de Hebreus, fala que sem santidade ninguém verá a Deus. O Senhor nos disciplina para que a gente veja Ele. O Senhor nos exorta para que a gente esteja com Ele. O Senhor nos disciplina para que a gente participe da sua santidade. Nós temos um Pai. Nós temos um Pai provedor. Nós temos um Pai zeloso. A palavra de Deus também diz em Mateus 10 que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Algumas cabeças são mais fáceis, mas imagina o cabelo da Ana Luísa. É cabelo, gente. E a palavra de Deus diz que até os cabelos dela estão contados. Será que o Senhor não sabe o que te sobra, o que te falta e o que você tem? Se até os fios do seu cabelo o Senhor sabe, Ele não sabe o que falta em você e o que você precisa. Eu também, Senhor. Nós temos um Pai. Nós temos um Pai. E eu poderia ficar aqui toda a minha ministração falando sobre as virtudes do Senhor como Pai. Sobre as características da sua paternidade. Sobre as qualidades, as virtudes, as bênçãos que vêm da paternidade do Senhor. Mas não basta só a gente conhecer. O conhecimento é o principal. Eu preciso conhecer quem é Deus Pai. Mas a partir do momento que eu conheço, eu preciso desfrutar. De nada me adianta saber que Deus é Pai, se eu não desfrutar da paternidade de Deus. E é para isso que o Senhor nos chama essa noite. Para desfrutar dessa paternidade. Para desfrutar dessa provisão, para desfrutar desse cuidado, para desfrutar desse amor, para desfrutar até mesmo dessa disciplina. É para isso que o Senhor nos chama. Porque, meu irmão, se você ainda perde o seu sono à noite, pelo que a sua família vai comer, ou pelo que a sua família vai vestir, é porque você não está desfrutando da paternidade do Senhor. Não com plenitude, como o Senhor gostaria que a gente tivesse. Eu estou aqui falando com diversos tipos de pessoas. Cada um aqui carrega a sua história. Talvez tenham pessoas aqui que tenham tido uma paternidade terrena excelente. Que viu no seu pai um herói, um provedor, um exemplo a se seguir. E teve um relacionamento ótimo com o pai. Talvez eu esteja falando com você que no início a sua relação com seu pai não foi tão boa assim. Mas com relacionamento e perdão, vocês aprenderam a conviver e a glorificar o nome do Senhor juntos. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que não tiveram a oportunidade de conhecer o seu pai. Talvez por uma questão de morte, às vezes por uma questão de opção do próprio pai,
Você não teve a oportunidade de conhecê-lo e de viver com ele. Ou quem sabe você está na categoria de quem tem um pai vivo, mas não tem um relacionamento com ele. Vocês não têm uma boa relação. Você não teve um exemplo de paternidade saudável. Você não teve um exemplo de pai que cuida, que zela, que protege. Talvez você esteja aqui e você não teve esse exemplo na sua vida. É o chamado órfão de pai vivo, né? Eu me incluo nessa categoria, de não ter tido uma paternidade saudável. Mas o que a gente não pode ser é órfão de um Deus vivo. É a paternidade do Senhor que vai fazer essa diferença na nossa vida. É a paternidade do Senhor que nós devemos desfrutar. É com Ele que nós devemos caminhar. Ei, porque o Senhor tem cura para a gente aqui essa noite. O Senhor tem cura liberada para o seu coração aqui essa noite. Porque não importa para o Senhor se você teve uma paternidade muito saudável ou uma paternidade muito ausente, porque Ele está falando para você, ei, eu sou o teu pai. Lembra da história do filho pródigo? Ali Jesus conta para a gente sobre uma relação de pai e filho. E a gente tem um filho que não quer a presença do pai, não quer viver ali debaixo da saia do pai. Ele não quer, ele quer ir embora. Ele fala, pai, da minha parte que eu vou viver a minha vida. A única forma da gente não desfrutar da paternidade do Senhor é se a gente escolher isso. É se a gente escolher não desfrutar, é se a gente escolher não ficar ali, é se a gente escolher não querer viver aquilo, não querer participar daquilo. Porque o Senhor está de braços abertos esperando a gente voltar. Porque o nosso Pai está de braços abertos esperando por nós. Você só não desfruta se você escolher não desfrutar. A psicologia diz que os pais afirmam a identidade dos filhos. E se você tem uma visão distorcida de quem é Deus, você tem uma visão distorcida de quem é você. Você precisa conhecer quem o Senhor é, porque é Ele quem afirma a sua identidade. É Ele quem diz quem você é. Você precisa conhecer quem o Senhor é, para você entender quem você é. A Patrícia hoje aqui louvou e falou para a gente sobre intimidade. Conhecer ao Senhor é ter intimidade. Quando a gente vê na Bíblia a palavra conhecer, conheceu a sua esposa, é o maior ato de intimidade que um homem e uma mulher pode ter. Conheça o Senhor na intimidade. Conheça o Senhor na sua intimidade, porque você saberá quem você é. É o Senhor quem determina a sua identidade. Nós precisamos crer e agir de acordo com aquilo que cremos. O versículo que a gente leu diz que a todos quanto creram em seu nome e o receberam. É preciso algo da parte da gente. Eu preciso crer naquilo para desfrutar daquilo. Eu não preciso simplesmente saber. Eu saber de algo e eu crer nisso é diferente. Eu saber que Deus é meu Pai e eu crer na paternidade do Senhor e eu desfrutar disso é diferente. Porque o conhecimento não basta. Se eu apenas sei que Deus é meu Pai e eu não aceito isso e eu não creio nisso e eu não desfruto nisso, a vida não anda. Parece que as coisas não fluem. Porque você está fora da sua identidade. Você está fora de quem você realmente é. Você está longe do seu Pai. Irmãos, se eu creio, a palavra diz lá em Mateus que o Senhor é provedor. E se eu creio que o Senhor é provedor, eu preciso parar de perder meu sono com as contas de casa. A palavra diz que Deus é um Pai que nos disciplina por amor. E se eu creio que Ele é um Pai que nos disciplina por amor, eu tenho que parar de ficar triste quando o Senhor me repreende. Eu tenho que parar de ficar tristinha quando o Senhor me repreende porque eu falei mal do meu irmão na igreja.
Eu tenho que parar de ficar tristinha quando o Senhor me repreende, que eu participei de uma piada no trabalho que eu não devia ter participado. Eu tenho que parar de ficar tristinha quando o Senhor chama a minha atenção. Porque a palavra diz que Ele faz isso por amor, que Ele faz isso por meu bem, que Ele faz isso para que eu participe da sua santidade. Então, se eu creio no que está escrito na palavra, eu ajo de acordo com aquela palavra. Eu ajo de acordo no que eu estou crendo, não no que eu sei. Porque a gente também precisa parar de agir de acordo com o que sente. O Evangelho do Senhor não é sobre o que eu sinto. Não é sobre sentir, é sobre crer. Não está falando ali que deu o poder a todos que sentiram que são amados. A todos que sentiram que são filhos. A todos que creram. Porque o Evangelho do Senhor não é sobre o que eu sinto. O Evangelho do Senhor não é sentir. A palavra de Deus fala que a gente escolhe os pensamentos que a gente tem. O pensamento mau, ele pode vir. Mas você tem a escolha de afastar ele e falar, não. A palavra do Senhor diz que eu sou amada, que eu tenho um pai zeloso, que eu tenho um pai que cuida de mim. Eu quero abrir um parênteses aqui para comprar um testemunho para vocês que na verdade, irmãos, eu nem ia contar. Eu falei para o Samuel, Samuel, eu não vou falar isso porque eu não quero que seja sobre mim. Não é sobre mim. Mas o Senhor me fez entender que nada aqui é sobre mim. É tudo sobre Ele. Eu falei para vocês que eu me encaixo na categoria dos órfãos de pai vivo. Eu tinha 3 anos quando os meus pais se separaram. E o meu pai foi para outra cidade, viver com outra família. E eu não tive mais contato com o meu pai. Eu fui ter contato com meu pai com 13, 14 anos de idade, porque a minha mãe era uma mãe solteira, cuidando de 3 filhos pequenos, e começou a ficar difícil, e ela falou para a gente assim, vocês vão morar com seu pai. E a gente foi. Mas no auge da minha sabedoria de 13 anos, eu fui morar na casa de um homem que não tinha me criado. E eu não era cristã. Foi difícil para ele e foi difícil para mim. Porque adolescente acha que já é adulto e já sabe de tudo. E ele quis agir de uma forma que eu não aceitava. Ele não me criou, não cuidou de mim, nunca me ligou no Natal, no Ano Novo, não ligou no meu aniversário, nunca quis saber se eu estava viva. Foi difícil. A gente teve uma relação muito dificultuosa. Eu morei com meu pai até os 19 anos. Aos 19 anos eu engravidei. E eu fiquei internada por causa de uma infecção de urina. Eu fiquei 2 dias internada no hospital. O meu pai não foi me visitar no hospital. Meu pai não quis saber como eu estava. Meu pai não ligou para mim. E quando eu tive alta do hospital, que o hospital ligou para ele e falou assim, ó, a paciente teve alta, pode vir buscar ela. O meu pai ligou para o pai do meu filho e falou para ele assim, a Gisele teve alta, busca a Gisele lá no hospital, porque aqui não tem lugar para ela. Busca a Gisele lá no hospital, porque aqui não tem lugar para ela. Ela precisa de cuidado, ela está grávida, ela está doente, e eu não posso ficar com ela aqui. Tempos depois, o meu pai fez uma publicação no Facebook, no Dia dos Pais, com os meus irmãos, estava ele e os meus irmãos na foto, agradecendo pelos filhos que ele tinha. Eu fui rejeitada pelo meu pai. E eu nunca usei essa palavra, irmãos. Mas o Senhor me fez entender que eu tinha que dar nome às coisas para que elas fossem curadas dentro de mim. E quando a pastora me mandou o tema dessa festividade, ela não sabe, mas assim que eu li a mensagem, eu chorei. Eu chorei e mandei para o Samuel e falei para ele assim, como é que eu vou falar sobre paternidade? E ele falou para mim assim, talvez você seja a melhor pessoa para falar sobre isso. E eu estou aqui, falando para você que é possível desfrutar dessa paternidade.
Que é possível ter uma paternidade saudável, mesmo quando seu pai te rejeitou. Que é possível você ter uma paternidade saudável, mesmo se um dia você se sentiu rejeitada. Ei, porque o meu pai não me rejeita. O meu pai não me rejeita. Eu declaro isso, o meu pai não me rejeita. O meu pai não me rejeita. E se um dia meu pai terreno fez uma publicação lá no Facebook, me rejeitando como filha e agradecendo pelos filhos que ele tinha, Jesus declarou para o mundo todinho seu amor por mim. Jesus morreu numa cruz declarando seu amor por mim. Ei, o que é uma publicação do meu pai para 200 pessoas no Facebook dele? Quando Jesus declara seu amor por mim na cruz. É possível desfrutar de uma paternidade saudável. Eu vi o pastor Douglas Gonçalves fazendo uma historinha para que as pessoas entendessem a dinâmica. E eu me identifiquei muito. Porque ele falava assim: imagina que você tem uma sociedade com um homem chamado André. André, eu estou usando o mesmo nome que ele usou, tá? Imagina que você tem uma sociedade com um homem chamado André. E você confia muito, vocês são muito amigos, vocês são amigos de infância. O André está sempre ali com você, o André é muito seu parceiro. Só que, de repente, 6 meses depois, você descobre que o André estava te roubando na empresa e você está falindo. O André vai embora com o seu dinheiro, você fica sem dinheiro, sem empresa, falido, com filhos pequenos, querendo recomeçar. E aí você recomeça. Ali, aos pouquinhos, você vai recomeçando. Você vai restituindo as coisas que você perdeu. E um belo dia você encontra um homem. E o homem fala assim para você: ó, eu tenho uma empresa. E a empresa já está completamente estruturada. Eu só preciso de um sócio. A empresa tem caixa, a empresa está rodando, a empresa está bem, mas eu preciso de um sócio, porque eu não estou dando conta. Eu só preciso de alguém para poder me auxiliar. E aí o homem estende a mão e fala assim para você: prazer, meu nome é André. Você vai? Foi essa associação que eu fiz. Foi exatamente isso que eu levei para Deus. Porque aos 23 anos eu tive um encontro com o Senhor. E aí um dia na igreja alguém olhou para mim e falou assim: Deus é teu pai. Eu falei: não, eu não quero não. Deixa para lá. Pai? A experiência que eu tive com o pai foi péssima. Eu não quero não. Vamos deixar isso para lá. Ele pode ser meu Senhor, pode ser meu Deus, dono da minha vida, ele pode ser o que ele quiser. Mas meu pai não vai dar não. Porque eu passei o tempo todo procurando a aprovação do meu pai. Porque eu fui rejeitada pelo meu pai. Porque eu tive um relacionamento péssimo com o meu pai. E quando alguém falou para mim: ó, Deus é teu pai, eu falei: eu não quero. Estou me libertando de uma rejeição de um, vou ter que passar o resto da vida tentando buscar a aprovação de outro? Eu não quero não. Não, meu pai não vai dar para ser não, que eu não quero mais um pai. Dói muito ter pai. E eu carreguei essa ferida. Essa ferida de quem estava ali, mas não queria ser filha. Essa ferida de quem estava ali, mas não desfrutava de ser filha. A parábola do filho pródigo que a gente citou aqui tem 2 filhos. Um que vai embora e um que fica. Mas a gente nota que o que fica também não desfruta da paternidade que ele tem. Então eu não fui embora. Até porque eu não tinha para onde ir. Eu só tinha o Senhor. Mas eu também não desfrutava da paternidade. Porque essa questão de pai para mim era difícil. Nós somos líderes de jovens numa igreja onde os meus sogros pastoreavam. E eu tive a oportunidade de conhecer uma menina, na época de 16 anos, e a gente discipulava ela, e a gente lia muito a Bíblia com ela, e um dia ela falou assim para mim: Gi, eu não tenho o nome do meu pai no meu RG. Eu não conheço o meu pai. A minha mãe acha que é fulano,
Mas a minha mãe não tem certeza. Então eu nunca fui registrada. Ela falou, mas o dia que eu me converti, que alguém falou para mim assim, Deus é teu pai. Eu fiquei tão feliz. Porque eu pensei assim, agora eu tenho um pai. E eu me constrangi. Porque eu falei, Senhor, é esse sentimento que eu quero. Eu quero desfrutar de ser filha. Eu quero ser curada dessa dor, dessa rejeição, desse medo de ser rejeitada pelo Senhor. E foi através da palavra que o Senhor me curou. Eu ainda não tenho, irmãos, um bom relacionamento com meu pai. Através de um devocional, o Espírito Santo me levou a mandar uma mensagem para ele, porque ele mora em outra cidade. E eu pedi perdão para o meu pai. E eu disse que eu o perdoava. O Espírito Santo me fez fazer aquilo. E sabe aqueles emojinhos de raiva? Meu pai só reagiu com um emoji assim. Mas aquilo não me doeu mais. Porque eu já tinha aceitado a paternidade de alguém muito maior do que ele. Eu já tinha aceitado a declaração de amor de alguém muito maior do que ele. E eu só estava perdoando ele porque a palavra me pede para perdoá-lo. Porque eu preciso disso. Se ele vai aceitar ou se ele não vai aceitar, é um problema dele e de Deus agora. Que o Senhor o alcance. Mas eu o perdoo. Porque hoje eu tenho um pai. Porque hoje eu tenho um pai que cuida de mim. Porque hoje eu tenho um pai que cuida do meu casamento, que cuida do meu relacionamento, que cuida do meu ministério, que cuida do meu filho. Hoje eu tenho um pai. É para isso que o Senhor nos chama essa noite. Para desfrutar da sua paternidade e de tudo que Ele tem disponível para nós. E aí você pode perguntar assim para mim, Gi, então eu não preciso fazer nada. É só eu ficar aqui, desfrutar da paternidade do Senhor, porque eu sou filho, aí eu fico aqui quietinha. Aí depende de quantos anos de filha você tem. Aí depende de que idade de filha do Senhor você está. Se você chegou agora, aproveita o cuidado do Senhor. Fica aí, quietinha. Desfruta desse amor. Desfruta desse cuidado. Desfruta disso. Mas a psicologia diz que até o seu filho de 5 anos, você começa a pedir para ele arrumar a cama, arrumar os próprios brinquedos, ter responsabilidades, ter disciplina. E à medida que esse filho vai crescendo, ele vai tendo mais responsabilidades. Ele não deixa de desfrutar de uma paternidade. Ele não deixa de desfrutar de uma proteção. Ele não deixa de desfrutar de um zelo do Senhor. Mas ele tem responsabilidades na casa. Ele tem responsabilidades dentro da família. Ninguém precisa dele. Mas pode contar com ele? A pastora Dani pregou uma ministração aqui há um tempo atrás que literalmente virou minha vida de cabeça para baixo. A ponto dela terminar a ministração. E eu chamar ela e o meu esposo. E a Aninha estava perto. E eu falar para eles assim, eu vou pedir as contas do meu trabalho. Eu vou pedir para sair. Eu não quero mais. Eu não quero mais porque eu falei para o Senhor que o pouco de energia que eu tenho, eu estou depositando no lugar errado. E eu quero estar aqui para servir o Senhor. E eu não estou falando para você pedir as contas do seu emprego. Não é isso, irmão. Em nome de Jesus, fica onde você está. Mas há quanto tempo eu não falo para o Senhor daquele lugar? E o que me segura naquele lugar todas as vezes é falar assim, eu sou recém-casada, eu preciso pagar aluguel, eu preciso pagar as contas de casa, eu preciso ajudar o meu esposo. E aquele dia eu falei, não é justo com o Senhor que eu esteja nesse lugar só por causa de dinheiro. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai. E eu vou desfrutar dessa paternidade. Eu tenho um pai. E o Senhor pode contar comigo. A pastora Dani perguntava para a gente naquela noite. Ela falava assim, o Senhor não precisa de você, mas Ele pode contar com você? E eu falei, Senhor,
Eu não estou tendo energia. E o pouquinho que eu tenho, eu estou depositando no lugar errado. Posso sair daquele lugar? Porque eu quero estar mais aqui. E assim, debaixo de um direcionamento do Senhor, eu vou sair daquele lugar. Eu já declarei isso lá. A empresa já sabe que eu vou sair. A Gisele só fica ali até o final do ano. E olha que com o trabalhar de Deus é capaz de eu sair ainda antes. E eu quero que o Senhor conte comigo neste lugar. E eu quero que o Senhor conte comigo na obra dele. Eu quero que o Senhor conte comigo na família dele, no corpo dele. E o nosso aluguel o Senhor proverá. Quando o pastor Jerry me falou que eu pregaria nesse culto, o Senhor me lembrou de Esther. E eu passei um bom tempo estudando sobre Esther. E quando a pastora me falou sobre o tema, eu falei para o Senhor assim, não tem ligação nenhuma com Esther. Por que Esther? E algo ardeu no meu coração. Porque Esther se preparou. Esther se posicionou. E o relacionamento dela com Deus salvou não só ela, mas todo um povo. O seu relacionamento com Deus pode salvar você, a sua casa, a sua comunidade e todo um povo. Se prepara, se posiciona, creia e desfrute. Porque o seu relacionamento com o Senhor pode alcançar toda a sua família. Pode alcançar todo um povo. Eu queria ficar falando aqui para você só palavras bonitas. Só coisas lindas sobre a paternidade do Senhor. Mas o Senhor nos chama para ação. O Senhor nos chama para posicionamento. O Senhor nos chama para estar com Ele, na obra dEle. É fazendo, irmãos, não é parado, não. A gente precisa se posicionar. A gente precisa se preparar. A gente precisa estar disponível. Lembra que não é sobre o que eu sinto? Não é sobre a minha dor. Não é sobre a minha história. Não é sobre as cicatrizes que eu tenho. É sobre Ele. É sobre o reino. É sobre participar da sua santidade. É sobre o Senhor poder contar com você. É sobre o Senhor poder contar com os seus dons, com os seus talentos, com a sua disponibilidade. Eu quero encerrar aqui, convidando você a sair daqui, desfrutando desse poder de ser filha. Desse poder de ser filho de Deus. De poder desfrutar de uma provisão, de poder desfrutar de um zelo, de um amor, de um cuidado, de ter intimidade com o Senhor. Independente do que você sente. Nós precisamos crer e caminhar. Crer e continuar. Porque a nossa fé é sobre agir. Quantos anos de filha você tem no Senhor? E o que você já pode estar fazendo para o reino? Você ainda é o filhinho de 5 anos, de 4 anos, que está pedindo para lavar a louça sem nem saber lavar a louça? Ou o Senhor já pode contar com você em coisas maiores? Ou o Senhor já pode entregar algumas responsabilidades na sua mão porque você vai? Paulo disse que quando ele era menino, ele pensava como menino, ele agia como menino. Que idade de filha nós temos no Senhor? E o quanto Ele está podendo contar com a gente. Eu quero encerrar dizendo uma última coisa que o Senhor colocou no meu coração. E agora eu estou encerrando de verdade. O versículo 12 do capítulo 1 de João, essa palavra poder,
Em algumas traduções, ela também é a palavra direito. Deu-lhes o direito. É merecido. Você tem o direito de ser filho de Deus. E quando Jesus nos ensina a orar, que Ele fala sobre Pai Nosso, é assim que Ele começa a oração. Você pode procurar qualquer tradução. A palavra ali é Pai. É Pai Nosso, em qualquer tradução. Na minha Bíblia, na sua, é Pai Nosso. Ele é Pai. Ele é Pai. Não importa que em tradução você está lendo, Ele é Pai. Não importa em que língua você está lendo, Ele é Pai. Ele é nosso Pai. Saia daqui com isso no coração, desfrutando dessa paternidade. Que o Senhor te alcance de forma extraordinária. Que o Senhor cure as feridas do seu coração. Que o Senhor cure qualquer ferida de rejeição que você tenha. Porque seu Pai não te rejeita. Porque alguém declarou um amor por você na cruz. Receba isso. Em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar as irmãs para vir aqui na frente. Todas as mulheres da Igreja no Caminho, nós vamos orar. Eu quero encerrar essa ministração com uma oração. Eu quero convidar toda a igreja a ficar de pé. Estenda as suas mãos aqui para frente, irmãos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Olha para essa mulher bonita que está do seu lado e fala para ela assim, se prepara. O Senhor está falando com a gente. Se preparem. O que o Senhor tem para fazer é muito grande, mas a gente precisa estar posicionado. O que o Senhor tem para fazer é muito grande, mas a gente precisa estar curado. O que o Senhor tem para fazer é muito grande, mas a gente precisa se preparar. O Senhor tem cura aqui essa noite. O Senhor tem renovo para a gente essa noite. Feche seus olhos e vamos orar. Eu peço que a igreja me ajude nessa oração. Pai, aqui estão as tuas filhas, suas filhas amadas, que se prepararam tanto, Senhor, para este momento. Senhor, eu quero declarar em nome do teu Filho Jesus, cura, Senhor, sobre as tuas filhas. Pai, todo sentimento de rejeição, que ele seja caído por terra, em nome do teu Filho Jesus. Pai, Espírito Santo de Deus, vai tocando as tuas filhas da cabeça aos pés, Senhor. Visita a mente, visita o coração, e vai tirando tudo aquilo que não provém de ti. Senhor, todo sentimento de rejeição, todo sentimento de medo, e tudo aquilo que tenta paralisar as suas filhas, Senhor, que caiam por terra essa noite. Que elas saiam dessa festividade renovadas, ó Deus, renovadas pelo teu Espírito Santo, renovadas pelo teu Espírito, renovadas pela tua palavra, Senhor, porque nós cremos que grande é a obra que o Senhor tem na vida de cada uma delas. Pai, nós somos corpos do teu Filho Jesus, nós somos filha amada, nós somos amadas, Senhor, amadas, e não deixa, Pai, não deixa nada nos impedir de acreditar nisso. Senhor, sonda a mente e o coração das tuas filhas. Fortalece o passo das tuas filhas na tua presença, Senhor. Vai dando orientação, Pai, vai capacitando, vai instruindo para a honra e glória do teu nome. Senhor, a cura que um dia veio sobre a minha vida, eu declaro que seja derramada sobre a vida das tuas filhas. Pai, visita nesse momento, Senhor. Vai tirando toda dor, Jesus. Vai tirando toda dor, Jesus. Vai tirando
repreendo toda dor, Jesus. Porque a tua palavra diz que a tristeza que vem do mundo, ela adoece a gente, Senhor. E as tuas filhas não podem ficar doentes, Senhor. Põe as tuas mãos, Pai, pelo teu Espírito Santo. Eu declaro renovo, 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 renovo da tua parte, Senhor. Da tua parte, Jesus. As tuas filhas precisam de ti. Suas filhas amadas estão aqui, neste momento, Senhor. Neste momento, somente por ti, Pai. Visita, Jesus. Visita, Pai. Para a honra e glória do teu nome. Obrigada por este momento, Pai. Obrigada por esta palavra. Obrigada pelo seu amor, Jesus. Nós declaramos que nós somos filhas, filhas amadas de ti. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia!